bem-vindos e bem-vindas ao ateliê da AFA para nossa aula da Rosa Boulevard Bicolor. E antes da gente começar, eu queria mostrar esse arranjo para vocês. Vou baixar aqui. E aqui está ele. Esse é um arranjo lateral de bolo. Então, na verdade, é para ele ficar desta forma aqui, né? Ele fica bem na lateral do bolo. E tá aqui a nossa Rosa Boulevard Bicolor. Por que ela é bicolor? Porque ela tem as bordas mais escuras e, às vezes, em algumas espécies, ela é até contrastante, né? Nós podemos ter, por exemplo, uma rosa amarela com uma borda vermelha. Depois vocês dão uma procurada lá na internet, que vocês vão ver essa rosa natural. Nessa aula, vocês vão aprender a colorir a pasta, a colorir o pó, a fazer o pó, modelar a rosa todinha, pintar essa rosa. Mas antes disso, é importante vocês saberem de uma coisa. Nós podemos fazer as flores com qualquer pasta para flores, que é diferente da pasta americana, porque a pasta americana, ela é molinha, ela não fica firme, né? Até porque ela foi especificamente feita para cobrir bolo. Então, o que acontece? Ela cria uma película, mas ela não firma. Então, existem pastas industrializadas, que são as pastas de flores de açúcar, de várias marcas. A gente tem a Color, tem Mix, tem Fine Line, que são específicas para isso. Então, depois que ela seca, ela fica durinha, a ponto da gente partir e ela quebrar. Exatamente como essa aqui, ó. Tá? Agora, qual é a grande diferença entre elas? A gente pode realmente fazer flores com qualquer pasta, inclusive com o biscuit? Pode fazer sim. Exatamente, as técnicas são exatamente as mesmas. O que fica diferente é a maneira dessa pasta se comportar. Algumas demoram muito para secar, como por exemplo, as pastas industrializadas de açúcar. Elas são bem demoradas para secar, sobretudo em tempo úmido, porque o açúcar ele é muito sensível à umidade. E em tempos de chuva ou em lugares muito úmidos, ela fica desmilinguindo, né? Ela fica manchando e ela murcha, ela desmancha. Então, por isso é que de alguns anos para cá surgiram as pastas que a gente faz em casa, né? Que a gente foi buscar essas receitas no exterior e que são pastas muito mais resistentes à umidade, né? E a gente pode trabalhar, fazer flores com meses de antecedência e guardar, e não importa se está chovendo, se não está chovendo, se está calor, se está frio, que elas vão se comportar super bem. Então, podem sim trabalhar com a pasta industrializada, mas sabendo que, né, o tempo mudando, o tempo estando mais úmido, o lugar onde cada um mora ser mais úmido vai complicar um pouquinho para a pasta de açúcar. Ela é mais saborosa? Se quiserem comer a flor, claro que é, porque ela é mais docinha. As demais pastas, justamente, elas são mais resistentes porque elas têm pouco açúcar, né? Mas pode-se usar. E também a estrutura delas, umas são mais macias para trabalhar, outras são mais duras, umas são mais obedientes, outras não. A pasta de açúcar, por exemplo, industrializada, a gente diz que ela não é uma pasta obediente. Isso quer dizer o quê? Que ela leva mais tempo para pegar o formato que a gente tem, né? E por ela estar sempre mais úmida quando a gente está montando a flor, principalmente quando ela não leva arame nas pétalas, a gente precisa trabalhar com um varalzinho para colocar a flor de cabeça para baixo, para não ficar desmilinguindo, enfim, né? Mas é uma técnica, é a técnica que a gente usava até alguns anos atrás, porque só tinha ela, né? Nós vamos trabalhar com a Easy Paste. Eu vou deixar um videozinho com a receita e a maneira de fazer. Ela é super rápida, extremamente econômica, ela é muito mais barata do que as pastas industrializadas. A gente faz aí em 20 minutos e ela está pronta para uso
imediatamente. Esfriou, a gente usa, abre, colore, faz o que precisa fazer e faz as flores, ok? Então, é essa que nós vamos trabalhar, mas fiquem à vontade, porque nós temos, assim, várias pastas, tá? E caseiras, principalmente, artesanais, né? E que todas elas são boas, umas têm umas características, outras têm outras. Eu, né, normalmente trabalho mais com a Easy Paste, porque ela não me dá canseira, tá bom? Então é isso, vamos ver todos os materiais que a gente vai precisar, e eu sempre busco estar trabalhando com materiais de fácil acesso, né, que todo mundo possa ter acesso fácil. Quem já trabalha com confeitaria, muita coisa já tem, né? E quanto menos material, melhor, ok? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas e aproveitem a aula. Vamos lá? Bom, para fazer a nossa Easy Paste, aqui nesta vasilha eu tenho 200 gramas de polvilho doce, 14 gramas de pó de CMC e tenho 1 grama de antimofo. O CMC e o antimofo a gente compra em casas de produtos de confeitaria e é tudo pozinho. Depois, aqui nesta vasilhinha, né, a gente vai colocar então os outros que vão ao micro-ondas, que são 60 gramas de glucose de milho, que é isso aqui, que a gente também compra em casas de produto de confeitaria, 100 gramas de água, 20 gramas de gordura vegetal, aquela que a gente compra em supermercado, e 10 gramas de glicerina bidestilada, que é isso aqui, tá? Não é aquela glicerina que a gente compra em farmácia para fazer sabonete. Essa aqui é a bidestilada, que é para fins alimentícios, que é que pra gente poder comer, e ela é levemente adocicada, tá? Então não tem segredo. Aonde nós temos aqui os secos, nós vamos dar aqui uma mexida, porque o CMC é bom que ele esteja misturado aqui no polvilho doce, só para o CMC incorporar aqui, porque o CMC ele acaba virando uma pastinha, né? Na hora que ele entra em contato com água. Ele estando misturado aqui, fica mais fácil. E essa mistura nossa aqui com os líquidos, nós vamos levar ao micro-ondas até que a gordura vegetal esteja completamente derretida. Já voltamos, está completamente derretido, chegou até a começar a ferver um pouco. Levou no meu micro-ondas aproximadamente 1 minuto e 15. Isso vai depender muito de micro-ondas para micro-ondas. Vou colocar toda essa mistura aqui. Isso está super quente e agora eu vou pegar uma colher, eu vou pegar uma espátula, que eu estou usando uma pão duro, e vou começar a levar todo esse líquido para essa mistura seca, para o meu polvilho, né? Junto com o CMC, junto com o antimofo, né? E já nós vamos colocar a mão aqui dentro. Isso no início parece que não vai dar certo, parece que vai dar uma confusão danada, mas é exatamente isso. Nós vamos começar a criar a nossa massa. Vai chegando uma hora que vai ficando difícil de mexer. Se você tiver, né, uma mão mais sensível, vai mexendo até esfriar um pouquinho, mas essa mistura não pode ficar completamente fria, tá? Aqui eu já vou colocar minha mão, tá super quente, mas eu vou amassando, eu vou juntando todo esse líquido com essa massa. E já eu vou tirar daqui e vou passar para a bancada, ou para a mesa, ou para a pia, enfim, né, na superfície que você estiver trabalhando, certo? O importante é que isso aqui não esfrie muito, tá? Para que você possa incorporar isso direitinho. Há quem leve essa mistura na batedeira, né? Com o gancho, com a batedeira planetária, né? Com o gancho, como se estivesse fazendo massa de pão, para não ter que manipular ela quente na mão. Eu acho, assim, um desperdício, né?
sujar uma batedeira por causa disso. Então, como a minha mão já tá acostumada, eu vou juntando todos os farelinhos que vão ficando aqui. E eu já vou passar já pra bancada, porque fica mais fácil para eu trabalhar e essa massa vai esfriando. Agora, gente, deixa eu já passar para cá. Não há necessidade de eu passar nada, tá? Eu tô vindo aqui direto para minha bancada. Você pode fazer isso na mesa, na pia. E agora, a gente vai pondo toda essa turma aqui junta. Se você quiser, também pode aqui colocar um pouquinho de essência do seu gosto, né? Essência de baunilha, ou essência de maracujá, enfim. A essência que você preferir, desde que seja branca, tá? Você pode colocar diretamente naquele líquido que foi ao micro-ondas, ou pode colocar agora. Ainda tem um pouquinho aqui, vou passar pra cá, pronto. Ó, tô juntando essa turminha aqui e vamos amassando. Essa aqui é a partezinha dela que dá um pouquinho mais de trabalho. Ela é bem clarinha, que ela tá um pouquinho amarelada, porque a glucose que eu achei era só essa da cola, e ela é um pouquinho amarela, ó. Existe uma outra que ela é bem branquinha, mas eu não achei. Eu só realmente achei essa aqui. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai continuar amassando. Aqui, ela já está no ponto certinho. Eu vou mostrar para vocês a beleza que é esta massa. E o bom dela é que ela ficou pronta, eu amassei, eu fiz, ela já está pronta para uso, olha. E ela é super elástica e eu posso usar imediatamente, é só esperar eu esfriar. Eu não, né? Esperar a massa esfriar e ela não gruda, ó. Eu vou pegar um rolinho para mostrar para vocês como ela abre. E eu vou abrir aqui na bancada mesmo, sem amido, sem nada, só para vocês verem que ela não gruda e ela abre super fino, super, ela chega a abrir transparente. Olha isso. Olha só, ela chega a ficar, a minha mão aqui, ó, ela chega a ficar translúcida. E o bom dela é que ela é pau para qualquer obra. Como é que eu vou guardar isso aqui? Eu vou colocar num filme, num plástico filme. E aqui eu fiz uma porção grande, porque eu vou usar bastante. Na hora que eu for fazer as flores, eu posso dar a cor nela, tá? A cor que eu quiser. E se eu quiser clarear, é só eu colocar o corante branco sem nenhum problema. Então, eu vou dividir em duas porções, porque eu não vou usar tudo de uma vez. Vou pegar e vou embalar bem embaladinho. E vou fazer a mesma coisa com a outra, até que ela esfrie completamente. Depois que esfria, o que que eu faço? Eu ainda pego um bolzinho com tampa e coloco dentro, porque aí eu tenho certeza absoluta de que ela não vai pegar ar e ela é muito durável, tá? Dependendo do tempo, ela fica até 2 semanas fora da geladeira. Na geladeira, ela fica 1 mês, mas ela é tão rápida de fazer que realmente eu faço, cada vez que eu vou fazer flor, eu faço uma massa, tá? Então, é isso, gente. Depois nós vamos ver a aula e vamos colorir ela com o
Peach Fuzz para poder fazer a nossa rosa, tá bom? Vocês, como transformar a tinta em pó. Olha, esse aqui é o pó que eu fiz da Peach Fuzz. E esse aqui é o pó que eu fiz da Georgia Peach, que é da paleta, né? Da paleta do Peach Fuzz, só que mais escuro, porque a flor é bicolor, como eu mostrei para vocês, né? Então, vamos lá. Esse aqui eu vou fazer num recipiente um pouquinho maior. Isso aqui é aquela xícara medidora, mas pode ser qualquer coisa, qualquer recipiente que vocês tiverem. Eu estou usando essa aqui porque ela é branca e eu posso ver exatamente a cor que eu quero fazer. E como ela vai fazer um pouquinho de sujeira, porque é pó, então eu prefiro um recipiente mais altinho para eu não ter tanta sujeira. Então, eu vou fazer, a base é a Peach Fuzz, né? Então, eu vou usar a minha tinta branca. E eu vou fazer pouquinho, porque eu já tenho aqui preparado, tá? E aí, vocês vão chegando na cor. Agora, eu vou misturar um pouquinho de vermelho. Eu não ponho direto, porque eu quero um vermelho mais pálido. Eu vou usar até o mesmo que eu usei para fazer o outro. Então, aqui eu vou chegar num cor-de-rosa, e aqui pode ser um cor-de-rosa mais forte. Por quê? Porque eu vou escurecer para fazer o pó, né? Para fazer a outra cor. Agora, aqui, eu vou pôr um pouquinho do meu amarelo. Tá vendo? Eu nunca pingo direto, porque eu vou experimentando para chegar na cor. E olha, a Ink Sugar vai lançar a tinta Peach Fuzz. Pronto, eu tenho a base dela. Eu vou colocar um pouquinho do marrom. Eu vou sempre pingando fora e vou experimentando. É importante que a gente conheça bem a cor, né? Que a gente saiba, faz uma foto, né, da cor certinha da Pantone, e aí vocês vão chegando. Pronto, aqui ela já tá um pouquinho mais escura, tá? E agora eu vou acrescentar mais vermelho, mas vocês fiquem à vontade para fazer a cor que vocês quiserem, né? Como vai entrar amido de milho aqui, que é a base do nosso pó, eu preciso fazer a cor um pouquinho mais escura. Ó, tá pronta. Eu vou deixar assim mesmo, pra gente não perder. Essa aqui tá um pouquinho mais escura, tá? Mas aí, vocês vão fazendo da maneira que vocês quiserem. É só pra gente realmente ver como é que a gente faz isso virar pó. A tinta virar pó. Aqui eu tenho uma colherzinha medidora de meia colher de chá, tá? É o que eu vou usar aqui. Aqui eu tenho amido de milho. Eu vou pegar aqui e vou colocar todinha aqui dentro. Aí vocês podem dizer, nossa, mas isso vai dar ruim. Não vai, não vai dar ruim. Então, vamos lá. Agora, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou misturar esse polvo todinho aqui, ó. E eu posso colocar uma gotinha de álcool de cereais. Mas é bem pouquinho, porque isso aqui vai secar. E a tinta, ela é solúvel em álcool, né? Então, tá tudo certo. Ela ficou bem mais clarinha, mas não tem problema. É só para mostrar para vocês, senão a gente vai perder muito tempo aqui preparando a cor. Mas eu vou pôr um pouquinho mais, viu? Porque ficou muito claro. Eu vou pôr mais um pouquinho de vermelho. Isso vocês vão controlando, né? Eu vou pôr uma gota de vermelho. Vou pôr uma gota de amarelo. Um pouquinho menos, né? Vou continuar misturando. Olha, tá vendo? Ela já está chegando na cor que eu quero. E é comum isso acontecer, né? Porque a gente tá preparando uma cor.
E vai depender muito exatamente do que eu quero, né? Um pouquinho mais de marrom, eu vou colocar aqui fora e vou passar a minha colherzinha. Posso fazer isso com pincel também, não tem problema nenhum. E, na verdade, é assim. Por que que tá demorando um pouco? Por que que tá dando um pouquinho mais de trabalho? Porque eu quero uma cor que não tem no mercado, né? Ainda. Mas, se eu for fazer uma cor já pronta, esse processo é muito mais rápido. Pronto. Aqui. Já temos aqui o nosso pozinho. E ele vai secar. Eu posso deixar secar aqui mesmo, no próprio recipiente que vocês prepararam a cor, ela vai secar e vai ficar bem fininha. Ou eu posso passar diretamente para esses saquinhos aqui, ó, que a gente compra em casa de material de embalagem, né? Porque ele já tem, inclusive aqui, é que a minha mão tá com amido, fica escorregando. Tem aqui, né, aí eu passo pra cá, aí é só eu passar esse pó pra cá. Pronto. Vou deixar aberto enquanto ela seca, dou uma misturadinha, olha só. Olha que cor bonita. Certo? Deixo secar aberto, posso até fazer assim. Deixo secar aberto, tem uns maiorzinhos, que é a mesma coisa. Deixa aí daqui uns 15 minutos, 15, 20 minutos, ela tá todinha seca. Eu posso peneirar ou não. Eu, de verdade, eu não peneirei a minha, porque eu não achei necessidade, né? Mas se achar que ela ficou com um pouquinho de grumo, né? Pode peneirar, não tem problema nenhum. Aqui estão as minhas, olha. Tá vendo? E essa aqui eu só coloquei um pouquinho mais de vermelho para ela ficar mais escura. Mas aí vocês vão controlando a cor. O importante é conhecer a técnica, tá bom? Vamos lá, nós vamos fazer então a cor da base da nossa pasta. Então, nesse caso aqui, nós vamos colorir a pasta, que é a base da nossa flor. Então, aqui no caso, ela já está colorida, eu colori com o Peach Fuzz, que é a cor da moda, né? Então, eu usei o vermelho, tá aqui, eu usei a base branca, usei o amarelo e usei o marrom. E fiz a cor, então, aqui está o Peach Fuzz. Agora, pra gente fazer a base, nós temos que colocar um pouquinho de gordura vegetal, aquela que a gente compra no mercado, tá? Então, assim, a quantidade da gordura vegetal, ela é bem pouquinha, então, depende muito da quantidade de cor que eu vou fazer, tá? Então, o que que eu faço? Eu pego um pouquinho dessa gordura em temperatura ambiente, ponho aqui e vou misturar. Isso vai ficar, gente, uma gororoba. É exatamente o que a gente faz quando a gente prepara o corante em pó pra gente colorir a pasta, né? Porque às vezes a gente não encontra exatamente a cor que a gente precisa para colorir a pasta. Isso acontece muito. Nem preciso misturar muito bem, né? O importante é eu colocar a gordura vegetal aqui. Por quê? Porque a enxuga, ela é a base de álcool, né? Assim como o corante em pó também é diluído em álcool. Então, o álcool resseca a pasta. E como é uma cor clarinha, tem um corante chamado dióxido de titânio, tá? Que também resseca a pasta. Então, cada vez que a gente tem que usar para fazer a coloração da pasta, a gente tem que colocar alguma coisa que permita que a nossa pasta não resseque, tá? Aqui eu tenho a minha pasta e nesse caso aqui eu tô usando a Easy Paste, que vocês também vão ter a receita, tá? Vocês sabem que vocês podem fazer isso, ó, agora, simples assim.
e eu vou colorindo. Seria melhor nós usarmos luva para fazer isso, mas enfim, vamos lá, né? Vamos dessa forma mesmo. E aqui, então, eu vou colorindo a minha pasta. Depende muito do quão mais cor eu quero. Eu não quero ela muito forte, porque é só a base da minha flor. Depois a gente entra aqui para fazer o acabamento do corante em pó, e aí sim, né, eu posso ter uma cor um pouco mais forte. Isso vai depender muito do que vocês querem fazer. E eu tenho aqui, então, uma pasta fantástica, já colorida, para eu fazer a minha flor, certo? Exatamente como essa aqui, ó. Essa aqui eu fiz um pouquinho mais forte, mas é exatamente a mesma coisa e a pasta que nós vamos trabalhar para fazer a nossa flor. Mas se você quiser fazer em pasta de açúcar industrializada, você também pode fazer sem problema nenhum, e o processo é exatamente o mesmo. Qualquer pasta que você for usar, você pode fazer o mesmo processo, certo? Então, pronto, aqui nós já temos uma das colorações. Agora nós vamos passar, então, para fazer a nossa rosa e vamos começar pelo miolo dela. Para fazer a nossa rosa toda, nós vamos precisar do quê? Nós vamos precisar de um arame 18, tá? Esse é um arame floral, que ele já vem encapado, e os arames funcionam assim: quanto maior o número, mais fino ele é. Quanto menor o número, mais grosso ele é. Então, por exemplo, esse é um arame 18, e esse aqui, olha como ele é bem mais fininho. Ele é um arame 26. O 28 é mais fino ainda, o 30 é mais fino, aí a gente tem até o 33, que são bem fininhos, tá? Esse arame 18, ele é mais grosso porque ele será o caule da nossa flor. Então, ele precisa sustentar o peso que essa flor tem. Se for um arame fino, a flor vai ficar balançando, certo? Então, é arame floral, número 18, que a gente acha em casas de armarinho, em casas de artesanato, pela internet. Eu, por exemplo, compro todos pela internet. Eu compro lá da loja do Wesley Benvenuto, que os arames são muito bons e num preço bem bom também, certo? E aí, o caule eu faço do tamanho que eu achar necessário. Vamos lá. Cortador. Existem dezenas de cortadores de rosa. Esse aqui, por exemplo, é de metal. Ele parece uma gota mais gordinha. E tem de vários números. Nós vamos lá, como nós vamos fazer a rosa Boulevard, ela é muito linda, mas ela tem uma maneira bem simples de fazer, que nós vamos usar um cortador só, tá? E ela dá aquele efeito lindíssimo que vocês viram, certo? E esse aqui que eu gosto muito, que ele vem num conjunto de 12 cortadores, desde o mais pequititico até maiores, né? Para fazer rosas colombianas gigantes e tal. Ele é de plástico, certo? A gente encontra tudo isso na internet para comprar, ou lojas de confeitaria especializadas. E eu vou mandar o molde para vocês, porque vocês também podem fazer o molde de papel manteiga, papel vegetal, coloca em cima da pasta, recorta e faz, tá? No finalzinho da aula eu mostro para vocês como fazer isso, mas não se preocupem com isso. Vou precisar de umas colheres de plástico, dessas descartáveis, tá? Porque vocês vão ver para que a gente vai usar. E aqui eu vou usar um molde de silicone que imita a nervura da pétala de rosa, mas, veja bem, isso não é empecilho, né? Não vai deixar de fazer porque não tem, né? Enfim, elas ficam muito bonitas também sem. É que eu tenho todos porque essa, né, é a minha profissão. Então, assim, quanto mais detalhada, mais real ela fica. Mas não se prendam por isso, né? Porque fazem muito sem o marcador de nervura também, certo?
Aqui eu tenho um alicate, pode usar o alicate do marido mesmo, é um alicate de corte de ponta, ele é chatinho aqui por dentro. Para quê? Para eu poder cortar e virar a pontinha também do meu alicate. Vai lá na caixa de ferramenta do marido, esteriliza bem e usa. Ou, né, em lojas de artesanato vendem, na internet, enfim, tá? E esse aqui é um boleador. Vende separado e vende em conjuntos de vários tamanhos. E vocês vão ver para que eu vou usar, certo? E aqui eu tenho uma placa de bolear, tá? Ela é macia e vocês vão entender para que eu vou usar isso, certo? Pode fazer na mão também, é que a minha mão é pequena, mas eu vou mostrar para vocês, tá? E na verdade, esse aqui eu comprei, ele tem dois lados, né? Um mais macio e um outro pouco mais duro, e eu detestei, porque eu tenho essa minha aqui, que eu tenho já há uns 7, 8 anos, ela tá encardidinha, ó, mas não está suja. É que assim, 7, 8 anos usando, ela fica manchada de tinta, fica manchada de pó, algumas pastas a gente usa óleo, né? Mas eu adoro essa aqui e eu não achei mais para comprar. Essa é da Mago, esse produto tá esgotado há uns 6 meses, mas enfim, mas eu vou usar essa aqui porque eu sou apaixonada por ela, tá certo? Eu tenho duas maneiras de fazer o miolo, tá? Eu posso fazer o miolo com bolinha de isopor. Ah, Cris, mas não é comestível? Sim, ela é comestível, ela não é tóxica, né? Mas ninguém vai comer o miolo da flor, até porque ela também vai arame, né? Então pode comer a pétala, mas, né, a gente tem que avisar para o cliente, e a maioria dos clientes já sabe, que ela tem, que o miolo dela é duro. Eu posso fazer com a bolinha de isopor ou posso fazer com a própria pasta. Qual é a desvantagem da gente fazer com a pasta? Fazendo com a pasta, eu tenho que fazer todos os miolos, né? E deixar secar no mínimo 24 horas. Por quê? Por que 20 no mínimo? Porque se depende muito, acho que a câmera tá torta, né? Depende muito do tempo. Se o tempo estiver úmido, vai levar mais tempo, pode levar até 48 horas para secar. Então, e fica mais pesada. Então, é melhor, eu prefiro, e a grande maioria dos floristas de açúcar fazem com a bolinha de isopor. Hoje já existe no mercado o miolo pronto, o miolo não, né? A base do miolo pronto em isopor, já com o formato, né, do miolo, que a gente não precisa fazer. Mas eu acho muito caro ainda, né? Então, vamos no modo antigo. Se eu for fazer com a pasta, qual é o tamanho desse miolo, Cris? O tamanho do miolo tem que ser no mínimo, tem que ser no mínimo não, tem que ser, né? Do tamanho próximo ao tamanho do cortador que eu vou usar. Aqui eu estou usando só um cortador, mas se eu estiver usando, por exemplo, um jogo de 3 ou de 5, é sempre o tamanho do meu miolo do meio, certo? Então, aqui, por exemplo, vamos supor, aqui eu tenho um jogo. Eu tenho, ó, um aqui e um aqui. Ai, qual o tamanho do miolo? O tamanho do cortador do meio. Tem que ser próximo ao cortador. Ela tem que entrar dentro, mas não pode sobrar muito. Esse aqui é quase do mesmo tamanho que esse. Qual é? Ele tem a mesma altura, tá vendo? Qual é a diferença? Ele é um pouquinho mais largo e eu gosto mais. Mas isso é uma questão de gosto. Então, para fazer o miolo, eu manipulo bem a minha pasta, faço uma bolinha. Para que eu faço uma bolinha? Para tirar as imperfeições dele. E aí eu vou fazer uma gota, ó. Tá vendo? Vou fazer uma gota.
E aí, eu vou ver o tamanho do meu cortador. Tá pequena, aí eu sei que eu preciso de mais pasta, certo? Então, se quiser fazer, é simples assim. Eu ponho mais pasta e faço. Então, eu fiquei aqui com um miolinho da rosa. Ó. E aí, então, eu vou entrar com o meu arame. Veja bem, caule pequeno, caule grande. Aqui nós estamos fazendo uma rosa que vai num bolo. Então, eu não preciso de um caule enorme, tá? Mas, agora eu vou pegar, tá vendo porque ele precisa ser chatinho? Eu vou pegar aqui e vou fazer um guarda-chuvinha, ó. E ele ficou desta forma, certo? E aí, o que eu faço? Eu molho, isso aqui é água. Eu molho e vou introduzir aqui dentro. Não precisa até em cima, cuidado, hein, para não varar. Venho aqui embaixo e vou dando, ó, e vou dando um beliscãozinho, para quê? Só para garantir, né, que isso aqui não vai sair. E tá aqui o miolo da minha flor. Tá? Tá aqui o miolo. E aí, eu vou pôr para secar. Veja se ele não está torto, porque se o miolo estiver torto, a rosa inteirinha vai sair torta, tá? E aí, eu ponho para secar. Agora, eu não vou fazer dessa forma. Eu vou fazer com a minha bolinha de isopor. Então, essa aqui é uma bolinha de isopor com 3 centímetros de diâmetro, tá? Que a gente compra em qualquer papelaria, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer é... Essas bolinhas, normalmente, elas já têm o centro marcado. Eu não sei se vai dar pra ver aqui, mas aqui tem uma marquinha. Aqui embaixo também tem uma marquinha. Então, eu vou já dar uma furadinha aqui, só para ela fazer o caminho, ó. É muito importante, ó, é muito importante que isso aqui esteja bem retinho, tá? Porque se o meu miolo estiver torto, a minha flor inteirinha vai ficar torta. Agora, eu vou pegar o meu arame, vou passar por aqui. Essa aqui vai ser a parte de cima dela, aonde tá o ganchinho. E vou fazer esse ganchinho encaixar. Ó, encaixou aqui, ele sumiu. Que aí eu tenho certeza que ela tá presa. Só que assim, ela ainda pode escapar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu já tinha a minha pistola. Eu vou usar uma pistola de cola quente. Ela já estava esquentando enquanto a gente estava falando. E eu vou passar aqui embaixo. Eu tenho certeza, assim, que ela não vai escapar. E aqui em cima também. Porque isso aqui vai sumir, não vai aparecer. Pronto. Vou tirar isso aqui da tomada, senão vai começar a derreter demais. E tá aqui. A gente espera esfriar e vamos começar, então, a fazer a nossa flor. Vamos lá, então, começar a fazer as nossas pétalas. Essa flor, ao todo, vai ter 12 pétalas. Essa rosa boulevard é uma rosa que eu escolhi para vocês porque ela tem um número pequeno de pétalas, então ela é mais fácil de montar, embora eu ache ela assim lindíssima. Então, eu vou pegar minha pasta, eu tenho que acordar a minha pasta, ou seja, quando ela descansa, ela fica porosa, né? Então, eu tenho que manipular essa pasta para ela voltar a ficar assim, olha, elástica, tá? Muito bem. Um dos segredos de qualquer flor é a gente trabalhar com pouca pasta. Não adianta eu pegar um montão de pasta. Por quê?
que nós vamos ter que abrir fininho. Esse aqui é um celpim, é um rolinho. A gente vai e vem, roda a pasta. Vai e vem, roda a pasta. Vai e vem, roda a pasta. Aqui eu não tô pondo força. Vai e vem e roda a pasta. Por que que eu vou levantando? Eu vou vendo a espessura dela. Porque quanto mais fininha for a pétala da minha flor, mais natural ela fica. Da rosa, então, nem se fala. Olha a finura dela. Tá vendo? Ela fica quase que transparente. Ainda não está, mas também não é a ideia. Eu não posso ela muito fina demais, porque senão ela não me dá estrutura. Mas as rosas de pétala, as flores, de uma maneira geral, de pétalas grossas, elas não ficam naturais. Muito bem, tá aqui. Agora eu venho com o meu cortador, vou cortar, vou firmar, para ter certeza que eu vou ter o mínimo de rebarba possível. Cortei, tá aqui a nossa pétala. Guarde sempre a pasta bem fechadinha, num saco plástico. Eu coloco até dentro do potinho tampado. Então, tá aqui a nossa pétala. Agora, o que que eu faço? Eu já coloco, eu não apresentei para vocês, isso aqui é uma pastinha de plástico, dessas que vendem em papelaria, acho que ela custa R$1,80. E eu abri, porque ela vem fechada aqui embaixo. Eu abri. E eu vou guardando as minhas pétalas aqui dentro. Pra quê? Pra ela não ressecar. Ó, eu tenho uma pétala aqui. Então, eu não tenho 12? Tenho 12. Então, eu corto todas elas e vou guardando nessa pastinha, tá? Que aí eu faço produção, corto todas as pétalas, depois eu marco todas as pétalas, se eu for marcar, se eu for usar o marcador de pétala, se não, não, né? Mas eu corto tudo, boleio tudo, marco tudo, tá? Pra ficar uma coisa mais prática. Agora é o seguinte, eu posso fazer isso de duas maneiras. Ah, Cris, eu não tenho o boleador e não quero comprar agora. Isso aqui é amido de milho. Eu ponho um pouquinho aqui e ponho a minha pétala na minha mão, meio conchinha, ó. É que a minha mão é pequena e essa pétala é grande, né? Aí, o que que eu faço? Eu dou uma bem pouquinho. Eu posso usar também uma trouxinha de paninho Perfex, né? Isso aqui é aqueles pincéis de blush de maquiagem que eu uso só para isso, que eu compro só para isso. Vou pegar o meu boleador e vou fazer isso aqui, ó. Metade do boleador na pontinha da pétala e a outra metade tá na minha mão, ó. E eu vou fazendo esse movimento aqui, ó. Toda a bordinha da minha pétala, ó. Por quê? Porque eu quero afinar ainda mais essa borda, para dar a impressão realmente que isso é uma pétala de rosa, tá? Como a minha mão é pequena, eu acho mais difícil. Em flores menores, eu faço tudo na mão, nem uso boleador. Olha como ela fica bem fininha. Com o boleador, gente, é mais rápido. Que olha. Coloco aqui, nem preciso do amido e vou e volto. Mesma coisa, metade bem na pontinha, não nada de colocar aqui dentro. Bem na pontinha, foi. Se eu não tenho o marcador, eu vou parar aqui, tá? Se eu tenho o marcador, agora é hora de marcar. Vou pôr no meu marcador, é como se fosse um sanduíche, né? Uma parte aqui, a pétala dentro, e agora eu venho com a outra parte em cima e marco. Com todas as pastas é absolutamente igual. A diferença é que uma secam mais rápido, outras secam mais devagar, né? Umas são mais resistentes à umidade, outras menos. Agora eu vou pegar um palitinho de churrasco e vou fazer
um diplominha. Eu venho aqui do ladinho, ó, a ponta da minha pétala tá aqui. Essa é a parte de cima dela. Eu venho aqui, ó, dou uma viradinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Venho do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, isso aqui. Como se fosse um diplominha. Dou uma penteadinha nela e aqui é que vai entrar a minha colher. Porque a rosa, ela tem aquela parte côncava, né? Ela não é chapada assim, dura assim, né? Então, eu coloco ela na colher porque a colher tem essa parte côncava aqui. Coloco ela aqui, veja se ela não tá torta. A pontinha tem que estar bem viradinha pra mim. Ó, ajeito ela aqui na colher e venho e dou o movimento. O bonito das flores é a gente imitar o movimento que ela tem. Porque ela fica bem natural. Ajeito bem aqui, sem apertar, é só ajeitar. E vou colocar para descansar, como eu já tenho aqui. Eu já tenho todas as que eu vou usar para aula, eu já tenho elas todas aqui descansando. Ela vai descansar enquanto eu faço o miolo, porque ela não vai secar, tá? Ela só vai pegar forma, ó. Essas foram as primeiras que eu fiz. Pegou a forma? Olha aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês poderem ver, ó. Ela pega a forma, tá vendo? Fica parecendo realmente uma pétala de flor. Olha a forma dela aqui. Ainda pode ficar mais um pouquinho, ó. Certo? Então, volta pra cá. Se ela secar muito, gente, ela racha, tá? Então, assim, eu não posso fazer e deixar e vou falar com a vizinha, vou atender o WhatsApp, eu tenho que ficar namorando ela. Eu vou fazendo agora as do miolo, tá? Nós vamos fazer, então, as pétalas do miolo. Para o miolo, nós vamos usar 5 pétalas e para o restante da rosa, a hora que ela vai começar a abrir, nós vamos usar 7 pétalas. Então, ao todo, nós estamos usando 12 pétalas. Então, vamos lá. Nós vamos fazer a mesma coisa, só que ela não vai para a colher. E ela não vai descansar. A gente faz as pétalas e usa imediatamente. Ela não tem que tomar forma de nada. E vocês já vão entender. Vou cortar. E vamos, então, bolear todas elas. Vou bolear. A gente boleia. Marca, se for usar o marcador. Eu tô fazendo tudo aqui em cima para ficar mais fácil para vocês verem, né? E eu vou fazer isso com essas próximas 5 pétalas. E vai aqui para minha pastinha, ó. Eu já tenho todas elas na pastinha, não vai para a colher. Esse é o miolo. Eu preparei aquelas antes porque elas têm que descansar. Bom, eu tenho todas elas aqui já na minha pastinha, já estão boleadas, bem fininhas, já estão marcadas. E aí, se não tem o marcador, né, pula essa etapa de marcar. O importante é que elas estejam bem fininhas e deixa sempre fechadinha no plástico. Aí não tem essa pastinha, pega um saquinho plástico desses que a gente guarda legume, abre, faz uma pastinha dele, vai colocando as pétalas todas lá, certo? Agora vamos lá, vamos pegar a nossa bolinha e agora vamos então prestar bem atenção. Vamos pegar um pincel, isso aqui é água, tá? E vamos passar água. Ah, esse pincel faz mal. Tem problema que vai, isso aqui vai cobrir. Ele tava com tinta e eu não vi. Mas não tem problema. A Easy Paste
gosta de água. Eu amo essa pasta, ela é super econômica, super barata. A gente faz e já usa na hora e pronto. Água aqui. O que é importante agora? Peguei a minha pétala e vou colocar. Essa pétala é importante que ela não esteja torta. Vê bem onde tá a pontinha dela. Vira de frente, trabalha de frente para vocês, tá? Eu tô fazendo aqui para vocês poderem ver. Eu tenho que deixar essa pétala mais ou menos um dedo para cima da bolinha. Eu não posso pôr ela para baixo. Então, aqui atrás, ó, ela vai ficar assim, ó. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar de frente para vocês poderem ver. Eu vou ter que fechar, ó. Eu venho aqui do lado, ó, e penteio, 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 ó. E vou, depois eu vou virar para mim para ver se não tá torto. E vou fechar. O que que tem que acontecer aqui? Eu não posso ver a bolinha, é muito comum nas internets da vida, e aí eu vou colando, ó. Vou passando água e vou colando. É muito comum a gente ver nas internets da vida aí as rosas todas tortas, né? E como tá a minha aqui, por exemplo. Deixa eu virar de frente pra mim, gente, senão eu não consigo ver. E aí, então, eu mostro pra vocês. Eu não consigo ver se ela não tiver de frente pra mim. Pronto, agora vai. Então, coloquei aqui, virei, passei a minha colinha, colei, e eu vou fazer com que ela fique bem fechadinha aqui, ó. Vai fechar aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou virar de frente pra mim e já vou mostrar pra vocês de volta. Ó. Passo água, né? No caso aqui é a água. E vou fazer esse movimento aqui. Eu vou fechar, ó. Fechei e fechei. Só não vou passar água lá em cima, ó. Bem fechadinha. A gente vem e cola, ó, colou e colou. O mais chatinho é o miolo dela, porque se o miolo dela ficar torto, vê se tá, se ficar, ó, não pode ter nenhuma aberturazinha. Se ficar, eu venho aqui com a pontinha do negocinho e fechou. Pronto. E vou ver se ela não está torta, né? Tô olhando de frente pra mim, pra poder colar ela bem coladinha. Pronto. O importante aqui é o seguinte, minha gente. Ó, eu tenho que ver se isso aqui tá bem retinho, ó. Acabei entortando a bolinha também. Pronto. Tá? Precisa tá bem retinho. Isso com o nosso arame. Ela não pode nem tá tombada pra cá, nem tá tombada pra lá, certo? E como eu tava fazendo de frente pra vocês, pra mim ficou mais difícil de ver, mas já acertamos, certo? Bom, pronto o nosso miolinho. Essa parte é super importante. Vejam bem, vê se ele tá bem no meio da bolinha, se ele não tá muito pra cá ou muito pra cá. Isso é observação e treino. Muito bem, agora nós vamos então para a próxima, tá? A próxima vai aonde? Bem aqui no meio, aonde junta uma parte com a outra, tá? Não colhem antes de experimentar, tá? Pega, põe de frente e sobe um pouquinho, assim, ó, 1 milímetrozinho. Mas é muito pouco, a gente não pode dar um degrau muito grande para ela, tá? Ó, é isso aqui. Agora eu vou virar de frente para mim. Ó. Tá? O que que eu tenho que ver? Se não tem nada torto aqui.
bem pouquinho. Agora eu vou fechar o meu lado direito. Passo cola aqui embaixo, passo água, né? E passo água aqui. O meu lado esquerdo vai ficar aberto. Porque aqui eu quero que a gente chama de efeito catavento, que é o importante da rosa. Eu sempre uso o meu cabinho do pincel para ver se tá bem coladinho. Ó, esse lado, meu lado esquerdo, ó, meu lado esquerdo aberto, certo? Agora eu venho com a minha próxima pétala. Ela vai aonde? Ela vai aqui, ó. Não exatamente no meio, porque ela vai entrar por dentro dessa aqui, ó. Ela vai entrar aqui, ó. Certo? Então, eu venho aqui, pego a minha rosa, vejo se ela está exatamente na mesma altura, ó, porque ela vai entrar, vejo se ela não está torta, ponho ela bem de frente para mim. Isso aqui tem que estar, essa parte do biquinho tem que estar retinha, não pode nem estar virado para a esquerda, nem estar virado para a direita, senão a minha rosa fica estranha. Olho ela de cima aqui, ó, vejo se tá tudo na mesma altura, tem que estar, ó, na mesma altura, ó. Não pode estar nem para cima, nem para baixo. Pronto. Tá tudo certo? Opa. Então, agora eu venho aqui e passo cola. Vou entrar, ó. Vou entrar com ela, ó. Venho penteando aqui embaixo. Não vou espremer aqui. Penteei aqui. Venho, passo cola aqui e venho com a outra aonde? Aqui, ó. Se for necessário, passo mais cola, mais água, né, no caso. Aqui em cima, ó, aqui em cima eu deixo sempre soltinho, tá? Que é pra dar naturalidade na minha flor. Venho aqui, ajudo com o meu pincel. Aqui tá aberto, ó. Não tá aberto aqui? Agora sim, eu venho aqui, ó, ops. Passo e, ó. Colei. Colei aqui, posso colar um pouquinho mais aqui, que eu achei que ficou mais aberta. Isso vai depender do quão mais rápido eu quero que a minha rosa abra, tá? Aí eu venho com o cabinho do meu pincel e vou fazendo um acabamentozinho legal aqui, porque eu não quero aquele amontoado de pasta aqui, que fica muito feio. Então, eu venho com o próprio cabinho do meu pincel, se eu vejo que tá soltando, eu passo um pouquinho mais de água e de forma delicada, ó, aqui tá soltando um pouco, eu venho e venho penteando. Pronto. Ó. Tá? Agora, nós vamos, então, para nossa terceira camada. A primeira camada, eu fiz o biquinho. A segunda camada com 2 pétalas, tá? E agora, vamos colocar a terceira. Eu tenho sempre uma basezinha de isopor para fincar, né, as minhas flores quando elas estão secando, tá? Pode ser um pedaço, pode ser uma basezinha, enfim, onde vocês tiverem um lugar fixo que ela possa ficar de pezinha. Então, agora vamos, então, para outra camada. Vou fazer a mesma coisa. A gente nunca coloca as pétalas de forma paralela, ou seja, uma sobre a outra. Eu vou sempre na interseção, vou sempre no encontro, vou sempre na emenda, tá? Então, sempre eu vou vir na emenda, nunca por cima. Então, agora eu vou pegar a minha próxima pétala, que já está aqui na minha mão. Antes de colar, meu pincel querendo cair, antes de colar, né, eu vou experimentar. Agora, eu subo mais 1 milímetrozinho, ó, pouca coisa. Se eu fizer um degrau muito grande, se eu colocar muito pra cima, a rosa fica muito esquisita, ela fica muito estranha, tá? Sabe, não tenho pressa, observe, veja se tá certinho, eu tô fazendo bem devagarzinho, depois com prática,
a gente faz uma rosa em meia hora, tá? Mas primeiro é assim mesmo. Aí, tá tudo certo? Olhei bem, olhei de cima, não tá muito pra cima, não tá torto? Aí sim, seguro aqui, venho com a minha cola e colo aqui embaixo e colo do lado. Ó o catavento, ó, o catavento. Lá, meu lado esquerdo aberto, sem cola, porque a outra vem por dentro. Então, mesma coisa, ó. E aí, mais fechado, mais aberto, depende do quanto eu quero que a minha rosa abra. Se eu quero que ela abra mais rápido ou se eu quero que ela abra mais devagar. Agora eu venho com a outra que tá aqui dentro da minha pastinha. Peguei. E ela vem aonde? Ela vai ter que entrar aonde? Aqui dentro, certo? Eu já posso até fazer isso, ó. Eu venho bem aqui no meio, ó. Coloco uma bem de frente para outra, ó. Uma bem de frente para... Essa eu já colei e essa aqui é a que eu vou colar agora, certo? Coloco uma bem de frente para outra, tá bem de frente para outra? Beleza. Vou virar para mim, né? Não tá torto? Não, não tá torto. Vou passar cola e vou colocar, ó. Vou colocar por dentro. Entrou, ó. Tá? Se vocês acharem mais fácil fazer assim, certo? Entrou, venho aqui. Agora eu vou colar essa aqui, a que estava aberta. Ó, entrou. Venho com um pouquinho mais de água e... Aqui em cima, não. Aqui em cima fica abertinho. Para minha rosa ter naturalidade, ter movimento, certo? Agora eu volto para esse lado aqui e vou fechar. Eu vou deixá-la um pouquinho mais abertinha, porque a minha rosa vai começar a abrir. A rosa Boulevard, ela tem essa característica, né? Ela tem as pétalas com mais movimento, elas têm uma distância maior para mostrar o corpinho, vocês já vão entender. Existem, assim, dezenas, né, de tipos de rosa diferente, né? Então, e cada um faz a rosa da maneira que acha mais fácil. Essa é a minha técnica. Muito bem. Tô só arrumando todo mundo aqui. Se a mão estiver colando um pouquinho, pega um pouquinho de amido de milho, né? Porque às vezes colocou um pouquinho mais de água, só para não colar, porque eu quero um corpinho, eu quero um acabamento perfeitinho dela, tá? E aqui está pronto o miolo da nossa rosa, ó. E aqui eu já posso vir dando um movimentinho nela de vez em quando. Ó, um beliscãozinho. Posso dar um movimento nela, que aí eu vou deixando ela mais natural, ó. Tudo muito delicado, tudo com muito jeito, né? Essa pasta, ela seca bem rápido, é bem legal. Pronto. E tá aqui o miolinho dela. Nunca passo cola aqui em cima, água, né? Aqui em cima. Se vocês forem fazer com a pasta industrializada, a pasta para flores de açúcar, né? A industrializada, vocês podem usar água ou colinha de CMC. A Easy Paste não aceita bem o CMC, não. É água mesmo, ou clara de ovo, mas clara de ovo é embaçado, né? Pronto, gente. Miolo da nossa rosa tá pronto. Agora vamos fazer o restante da nossa rosa. Aqui estão as pétalas que estavam descansando. Veja bem, ela já tem o formato, olha. Ela já tem o formato, tá? Só que ela ainda está flexível, certo? É isso que eu preciso tomar cuidado. Então, já vou tirar tudo daqui.
Já vou colocá-las todas aqui para ficar mais fácil. E vamos limpando a área também. Vamos tirar tudo. E pronto. Estão todas aqui e já limpamos a área. Certo? Se eu quiser ela mais côncava um pouco, eu gosto muito de fazer isso, eu ponho ela na palma da minha mão. Pego o meu boleador e venho bem aqui no meio, ó. Faço esse movimento aqui sem força, ó. E ela ainda fica mais côncava, ó, que gracinha. Agora, vamos lá. Continuamos a mesma história, né? Nunca uma pétala em cima da outra. Nós vamos aonde? Nas emendas, tá vendo, ó? Nas emendas, certo? Agora, nós vamos colocar 3 pétalas, certo? Então, vou na emenda e agora eu não vou continuar subindo. Agora, eu vou descer um pouquinho. Essa é uma das principais características da Boulevard, né? As outras rosas, a gente monta de uma outra maneira, né? Ela vai subindo, subindo, depois ela fica na mesma altura, depois ela vai descendo. Essa não, eu vou descer, tá? Então, vou descer quanto? Olha aqui, ó. É um pouquinho, senão vai dar um degrauzão danado e ela vai ficar muito feia. Então, 1 milímetrozinho para baixo, tá? Da mesma forma, vou olhar para mim, ela virada de frente para mim, bem na emenda. Ó, observo bem. Tudo certo? Tudo certo. Então, agora o que eu vou fazer? Vou deixar o lado esquerdo aberto, isso não muda. E não importa qual seja o modelo da flor, tá? Esse efeito que eu chamo de catavento. Só que agora eu não vou fechá-la até aqui em cima. Por quê? Porque eu quero, essa minha rosa, ela vai começar a abrir, certo? Tá? Eu vou até, posso fazer uma pincinha, ó. Pego o meu indicador e o meu polegar, ó. Venho aqui e coloco ela um pouquinho mais abertinha. Pouca coisa. Porque o bonito dessa rosa, quando a gente compra a Boulevard, a gente não compra ela muito aberta, a gente sempre compra ela mais fechada. E nos arranjos, ela sempre vai aparecer mais fechada, ó. Certo? E o meu lado esquerdo continua aberto, tá? Agora, eu venho aqui do lado, mais ou menos, tá? Um pouquinho depois da metade, ó, o biquinho dela tá aqui, certo? A metade dela seria essa. Eu venho um pouquinho pra cá, passo a água, venho com a minha segunda pétala, do mesmo jeito. A altura, ó, eu olho pra ela, vejo se tá tudo na mesma altura, tá? Observo bem, eu tô fazendo bem devagar para vocês poderem ver bem como é que a banda toca. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. É importante que ela pegue um pouquinho, deixa eu pegar para cá, senão vocês não conseguem ver. É importante que quando eu for colocar outra, ela não fique assim do lado, que ela entre um pouquinho, ó, que eu tenha isso aqui, ó. Que ela cruze um pouquinho, tá? Então, deixa eu voltar lá pro lugar, que ela ficou pra cima. Pronto. Olhei bem, percebi bem, tá tudo certinho? Tá tudo em ordem? Então, agora eu vou e colo. Aqui eu vou colar de um lado, um pouquinho aqui. Colei. E agora, vou colar também do outro lado. E essa aqui é a primeira que eu coloquei, continua aberta. E agora sim, eu vou colocar a última. Ó. Certo? Ó, coloca ela aqui por dentro. Veja se tá todo mundo na mesma altura. Ela tem que cruzar um pouquinho aqui, ó. Ela tem que cruzar. Vamos virar.
bem, tô fazendo com bem devagarzinho. Vou colocar ela por dentro, certo? Então, tá tudo da mesma altura? Tá, venho aqui, passo água e pronto. Venho aqui pra dentro, venho aqui, passo água e cruzei. Venho aqui, passo água e cruzei. Certo? Agora eu venho colando, todo mundo, vou pegar o cabinho do meu pincel e venham conversando com todo esse povo aqui, vou baixando, vou arrumando, não vou deixar aquele monte de... Ah, e essa bola vai ficar aparecendo? Não vai, não. Agora é a hora que eu começo a dar um movimentinho nela. Ó, fiquei conversando com vocês, ela secou muito, mas não tem importância. Com um jeitinho eu consigo arrumar esse povo aqui, ó. Certo? Agora eu venho com a minha última camada, que eu vou descer um pouco mais. E sempre aonde? No encontro, aonde uma pétala encontra a outra. Então, vamos lá. Ó, vou descer um pouco mais. Aqui. Certo? Vejo se ela não tá torta. Seguro a bichinha. Venho aqui. Passo a água e colei. O meu lado esquerdo, não deixa ficar torta. Se tiver torta, arruma. Aí vocês controlem se vocês querem mais aberto ou menos aberto. Eu vou deixar lá mais fechadinha. E o meu lado esquerdo continua aberto. Vou falar uma coisa para vocês, gente. Se vocês estiverem trabalhando com a pasta de açúcar, com aquela industrializada, que tem da Color, tem da Mix, tem da Fine Line e etc. Ela não é tão obediente contra a Easy Paste. Ela vai demorar mais para secar, tá? E aí, então, depois eu vou mostrar para vocês como é que faz, tá? Porque ela não vai firmar assim tão rápido, não. Ela vai ficar mais molenga. Agora, eu venho com a outra, aonde o suficiente para cruzar. É que eu tô tão acostumada, eu já ia passar água, mas não vou passar água agora, não. Vem aqui, ó, experimenta. Vê se tá todo mundo na mesma altura. Fica muito feio uma rosa, uma pétala mais para cima, outra mais para baixo. Ó. Olha a sua pétala, a sua rosa por cima, tá? Aí sim, tá tudo em ordem? Tá tudo em ordem. Então, aí vem e cola. Passou água, vem, colou. Vem do outro lado, passa água, colou. Gente, as primeiras rosas, elas saem muito monstras. A gente apanha, mas é assim mesmo. Venho aqui, passo a minha já endureceu um pouco, tá? Porque a gente ficou conversando. Venho aqui, dou mais um movimentinho enquanto ela, né? Agora, eu venho com a minha terceira pétala, a mesma coisa. Vou cruzar ela aqui, ó. Tá? Eu cruzo, eu não coloco ela assim. Eu venho e cruzo ela por cima. É sempre a mesma coisa. Primeiro eu venho, olho se tá tudo em ordem, se tá todo mundo na mesma altura. Tá todo mundo na mesma altura? Aí eu venho e colo aqui embaixo, prendi. Agora eu venho aqui, mesmo essa coisa de segurar, né? Tudo vai de prática. Prendi. Posso virar lá de ponta cabeça, né? Arrumar. Existem uns varaizinhos muito baratinhos, depois eu vou mostrar para vocês,
que a gente compra quando a gente precisa colocar a flor de cabeça para baixo. Né? Que às vezes não tá bem colado ainda. Pronto. Ó, tá vendo? A bolinha tá sumindo, ó. Tá? E agora vem a última delas. Ó o buraco dela aqui. Vem a última delas. A minha continua aberta, ó. Agora vem a última delas. Venho aqui, olho bem e ela vai entrar aonde? Ela vai entrar aqui dentro, certo? Então, primeiro eu vou olhar, eu vou ver se ela não tá torta, tá um pouquinho torta. Vejo se tá todo mundo na mesma altura, tá um pouquinho para baixo. Venho e olho. E agora eu venho com a minha colinha. Colo bem. Venho aqui e pumba. Deixa eu virar para vocês. E coloca lá pra dentro. Essa aqui foi a primeira que a gente pôs. Agora eu venho aqui e prendo ela aqui. Venho desse lado e vou passar uma colinha também. Quando eu falo colinha, vocês já estão entendendo que é água, né? Vou virar de cabeça para baixo. É que a minha pasta aqui, ela já secou muito, que a gente ficou conversando, apareceu um pouquinho do isopor. Mas se ela tá mais fresca, eu consigo, acho que eu tô conseguindo, eu consigo fechar tudo. Tá? É por isso que é importante a bolinha tá bem presa, entendeu, gente? E olha só, aqui eu ainda posso vir dando algum movimento, entendendo que as flores, elas não têm os movimentos todos iguais, né? Gente, a nossa rosa está pronta, a nossa rosa boulevard está pronta, com o corpinho dela aparecendo, e tá tudo em ordem. E aí, vocês dão o movimento que vocês preferirem, né? Agora, nós vamos finalizar pintando a nossa rosa. Vamos pintar as nossas flores, a nossa rosa, né? Então, essa é a rosa que nós fizemos durante a aula. Ela já tá seca, então, assim, eu deixei ela secar de um dia para o outro. Então, ela já está sequinha, prontinha pra gente usar. Eu vou levantar um pouquinho mais a câmera, porque eu acho que assim vocês vão conseguir ver melhor. Pronto. Tá? Então, vamos começar. Aqui eu tenho um pedacinho de papel manteiga, tá? Por que que eu vou usar o papel manteiga? Porque aqui eu vou colocar o pó. Se eu usar o papel toalha, ele fica, como ele é mais poroso, muito do pó fica nele e a gente acaba desperdiçando, porque a gente depois vai jogar fora e o pó fica todo nele. O papel manteiga não, né? Como ele não é poroso, ele é bem lisinho, o que sobrar de pó aqui eu devolvo e reutilizo, certo? Álcool de cereais é muito importante, eu preciso ter para a segunda etapa, que vocês já vão entender. Eu tenho aqui também 2 pincéis. Eu tenho um pincel macio, tá? Que é desses que a gente compra de maquiagem, em casa de maquiagem. Tem essas casas Xing Ling, né? De produtos orientais, enfim, que são muito baratos e a gente compra de tudo quanto é tamanho, porque nós vamos precisar deste pincel aqui para aplicar o pó. E esse aqui é um pincel redondo, pode ser até um pouquinho maior do que esse, que nós vamos fazer a pintura da volta da nossa rosa, onde ela tem uma cor mais forte. E aí nós vamos usar com o álcool de cereais, nós vamos misturar o pó no álcool de cereais, fazer uma pastinha, que é a mesma técnica que a gente usa com os corantes em pó, quando a gente quer fazer alguns acabamentos de orquídea, ou enfim, onde as cores têm que ser mais fortes, né?
Então, nós usamos esse pincel aqui, pode ser um pouquinho maior, não tem problema nenhum. E os pós que nós fizemos, que agora nessa etapa a gente só vai usar pó, tá bom? Então, vamos lá. Se eu esqueci de alguma coisa no meio do caminho, eu vou lembrando, tá? Então, a primeira etapa nossa, a primeira coisa que a gente vai fazer é intensificar um pouquinho a cor da rosa, ou seja, deixar a cor um pouco mais viva e ela com um aspecto mais natural com o pó. Então, a gente coloca o pó aqui e assim, a gente usa, na verdade, muito pouco, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui. Ah, isso aqui que vocês estão vendo, né? É uma bombinha dessas de ketchup, né? Só que ela tá vazia, tá? Ela não tem nada dentro. Aqui a gente aperta, só sai ar. Por quê? Quando a gente vai pintar com o pó, esse pozinho, ele fica resíduo, né? Principalmente na rosa, que tem todas essas reentrâncias aqui, fica um monte de pozinho ali. Então, o que a gente faz? A gente tchup, para não ficar soprando, né? Porque vamos imaginar que isso vai num bolo, ou enfim, né? E não vamos ficar soprando. Então, a gente entra aqui com o pozinho e ele sai todinho, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar com o pincel macio. Gente, o pó entrou. Desculpa. Nós vamos lá, tá? E vamos passar em toda a nossa rosa. Cuidado, porque ela já está pronta. E vamos passar em toda ela. Por dentro, por fora. E vamos lá. Na verdade, essa é uma etapa muito rápida. E já já vocês vão perceber, a ideia é que a gente não faça a flor de uma cor, a base, né, da massa, a gente não faça a coloração da massa numa cor e pinte de outra, né? Esse não é o raciocínio. O raciocínio é a gente fazer a cor da pasta o mais próximo possível, um tomzinho mais claro, né? Já na cor que a gente quer, eu quero uma flor vermelha, então eu já faço a minha pasta vermelha. Quero uma flor amarela, já faço a minha pasta na tonalidade do amarelo. E depois, então, eu venho com o pó da mesma cor ou um tomzinho mais escuro, só para dar o aspecto de naturalidade na nossa flor. Por quê? Porque a gente economiza pó, né? A ideia é essa, é sempre economizar. Eu não sei se vocês já aqui para mim, né, já tá bem diferente. Ela já está bem mais no rosa peach, no peach fux, que é a cor que a gente queria. Mas depois, no final, a gente dá mais uma repassada, né? Não me preocupo com as bordas, porque as bordas vão mudar de cor. Então, tá aqui. O processo é sempre esse. O que a gente quer aqui? Que ela ganhe um aspecto mais natural, que ela ganhe... É que tem luz aqui, né? Mas ela já ganhou uma cor diferente, tá? Então, agora nós vamos passar para preparar a cor mais escura que vai nas bordas dela. Bom, agora eu vou pegar um godê, um potinho e vou colocar aqui a minha cor mais escura. Vamos lembrar que quando nós usamos o pó diluído no álcool, ele evapora, né? E a gente vai alimentando com o álcool e mantendo a cor, e se precisar de mais pó, a gente põe. A ideia aqui é colocar muito pouco álcool. A gente tem que fazer uma pastinha. Se a gente colocar, quanto mais álcool a gente coloca em qualquer corante em pó, mais diluído ele fica e a cor fica mais fraca. Então, aqui a gente quer que a cor se mantenha bem forte. Então, eu vou colocar uma gota, na verdade caiu um pouco mais, e vou aqui experimentar. Posso colocar um pouquinho mais, porque eu quero uma pastinha grossa. Aí, vocês vão colocando e vão testando, né? Olha a diferença.
inclusive ela escurece, né? Toda a cor em pó, quando a gente coloca álcool, ela aviva a cor. Agora, o que nós vamos fazer, né? Eu vou ter que acabar alimentando mais de álcool, porque eu tô falando, né? Eu venho nas bordas, olha. Eu venho nas bordas e vou fazer esse movimento aqui. De cima para baixo, ó. Bem nas bordinhas e eu vou fazendo risquinhos. Eu vou fazendo esse movimento aqui de cima para baixo. Se eu perceber que eu preciso mais de álcool, eu vou lá. E assim, não precisa ser tudo igualzinho, não. Porque isso aqui é uma observação que eu fiz da rosa natural, como ela é in natura, né? Como ela é na natureza. E assim, ela não é toda certinha, né? Se escorrer não tem importância, a gente vem aqui, depois a gente limpa com álcool, não tem problema. Eu já vou mostrar para vocês. O ideal é não lotar muito o pincel, como eu fiz aqui, né? Então, vamos lá. É isso. Aí, o que eu vou fazer? Eu venho no meu godê e coloco só álcool, tá? E aí, o que eu faço? Eu pego só o álcool, tiro o excesso e venho aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou com movimentos circulares, ó, circulares. Eu vou tirar um pouquinho desse degrau. Ou seja, o que eu vou fazer aqui, ó? Álcool puro, eu vou esfumaçar ela um pouquinho. Ó, quem sabe assim vocês conseguem ver melhor? Ó, eu vou esfumaçar um pouquinho, para deixá-la mais natural. Eu convido vocês a buscar na internet um modelinho dela, né, para vocês verem exatamente, porque a ideia é essa, a gente ter uma flor o mais natural possível. Ó. E assim, eu vou fazendo, vou colocando mais álcool, limpo o excesso e venho na outra. Vocês estão vendo, gente? O meu retorno aqui tá tão dificilzinho. Vamos lá. Assim, talvez? Isso. Ó, venho na pontinha e vou, ó, uma hora mais para cima, outra hora mais para baixo, né? Vou fazendo esse movimento aqui e vou, ó. Não é tudo igualzinho, gente. Uma hora vai ficar um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais para dentro. Eu vou conseguir dar o efeito mais natural a hora que eu passo o álcool puro. E assim, eu tenho que ir alimentando mesmo, gente. É álcool. E se eu trabalhar com muita tinta no pincel, ele escorre. Imediatamente aqui, eu já venho no álcool puro, tiro o excesso e já venho aqui, ó. Que eu suavizo, né, o degrau. Isso a gente faz muito em orquídea, sabe? Onde ela tem aquela garganta com a cor mais escura e só com o pó puro a gente não dá conta, sabe? E depois, se eu achar que tem pouco, né, que eu quero mais forte, eu venho e passo outra vez. Certo? E assim eu vou fazendo toda ela. Aqui atrás, né, que deu ruim, tá vendo, ó? Aqui atrás que deu ruim, que escorreu, simples. Venho aqui no meu álcool, pego um cotonete e vou fazer isso aqui, ó. Ó, e resolvi o problema. Então,
Sem desespero, gente. Tá? Quase sempre tem conserto para tudo. Quase sempre, certo? É importante que atrás eu também faça, porque a rosa ela tem esse colorido na frente e atrás, tá? E aí, assim, observando a rosa natural, eu vou ver que ela tem uns pontinhos aqui assim, ó, também na pétala, pouca coisa, mas ela também tem. Então, eu venho com álcool puro, para não ficar muito forte, né? E entro um pouquinho. Álcool evapora mesmo, ainda mais com esse calor, vai embora, ó. E automaticamente faço o movimento redondinho também, né? E passo para outra pétala. Essa aqui eu já tinha feito, esta parte aqui, certo? Agora eu vou fazer a parte de trás dela também. A gente faz um pouco menos, mas faz a de trás também. Certo? Essa, pra mim, é a parte mais gostosa da brincadeira, sabe? Quando a gente vai dar a vida na flor, né? Porque a vida da flor está no movimento, ó. Às vezes eu pego só o álcool puro, com um pincel que já tem um pouquinho de cor, e dou uma escorrida nela, né? Para ela ganhar um pouquinho dessa cor também por aqui, certo? E assim, gente, eu vou fazer em toda ela. Na verdade, o entusiasmo, né? A gente começa, o ideal é começar do começo, né? Vamos começar certo? Né? A gente começa por aqui, ó, pelo miolo. O miolo de qualquer flor sempre é mais escuro. Por quê? São as pétalas novinhas, né? Então, miolo sempre mais escurinho. Entro com o pincel, por isso que precisa ser um pincel mais fininho. Venho aqui com o meu álcool puro. E olha, eu tenho o miolo bem mais escuro. E agora, eu venho vindo aqui pra fora, ó. A pétala de fora, que como o corpinho dela aparece bastante, né? É que eu tô olhando pra ver se vocês conseguem ver. Venho, dou uma puxadinha, dou uma arredondada. Nunca vou até o fim. São assim, como se ela tivesse algumas manchinhas, sabe? Venho bem até o final da pétala e sempre acompanho o sentido da pétala, tá? Não vou ficar fazendo pra cá, pra lá, pra cá, sempre no sentido da pétala. E olha como ela vai ganhando mais vida, né? Já tá na hora de eu colocar mais álcool aqui. Gente, eu limpo na mão, mas não façam isso não, tá? Tem um paninho, enfim, né? E é isso, gente. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui para vocês poderem ver. Depois eu termino ela fora do vídeo, né? Senão vocês vão ficar me vendo aqui. Esse processo aqui é um pouquinho mais demorado, né? Por quê? Porque eu resolvi mostrar uma rosa bicolor para vocês. Mas, se vocês não quiserem fazer com duas cores, vocês podem parar ali no pó mesmo, sabe? Sem problema nenhum. Agora, eu venho com o álcool puro e entro bem aqui, ó, né? E vou dar uma arredondadinha para deixar assim mais natural. Se eu achar que precisa de mais cor, eu venho e dou um pouquinho mais de cor nela. Como é que eu dou mais cor? É só estar com o pó menos diluído, certo? Ó. Aqui, ó. Certo? Ó, eu acho
acho que aqui vocês vão conseguir ver bem, e eu vou fazer bem devagarzinho, tá? Um pouquinho mais de álcool aqui, que álcool é isso mesmo, né? Álcool vai secando. Então, movimentinhos bem largados, bem na pontinha, tá? Ó. E eu venho puxando, e assim de maneira aleatória, né? Uns lugares eu ponho mais, outros eu ponho menos, que é para ela ficar assim, bem natural. Agora eu venho com álcool puro, tiro o excesso e venho aqui arredondando, puxando um pouquinho, para ela ficar com um aspecto bem natural. Certo? Tá? E assim, nós vamos indo. Não podemos esquecer da parte de baixo, né? Vamos pondo na parte de baixo também. Na parte de baixo não, na parte de trás da pétala, né? Entro com o álcool puro, tiro o excesso, dou uma puxadinha. Se eu achar que tem muito, eu vou lá e dou uma puxada para cá, para baixo, desse sentido, sempre no sentido da pétala, tá? E assim nós vamos indo, ó, na parte de trás da pétala. Na parte de trás ela tem menos, mas ela também tem. E venho com o álcool puro e dou uma puxadinha nela, ó. Pouquinho, faço um movimentozinho assim arredondado, ó, né? Que é pra tirar o degrau de cor, né? Que é para não aparecer muito a pincelada, enfim, né? Aqui, ó, eu faço a mesma coisa, ó. Depois eu venho com ela pura. E aí, gente, né? Se vocês pegarem 100 rosas, cada uma vai ter manchinhas, vão ter essa outra cor com um desenho, né? Diferente, porque a natureza é assim, né? A natureza, ela não é completamente simétrica, né? Como o nosso corpo também não é, né? O nosso corpo também não é simétrico, a gente tem um lado um pouquinho maior do que o outro, né? Às vezes o pé é um pouquinho maior do que o outro, enfim, né? E por aí vai. E aqui a gente já tem ela quase pronta. Bom, agora o que que a gente faz, né? Estamos quase no fim. Agora, nós vamos só reforçar a cor da bordinha, porque a bordinha sempre é mais escura. Então, eu venho bem aqui na pontinha da bordinha e vou só passar aqui assim, ó. Parece que não, mas isso dá um efeito. Ó, e eu fico com a bordinha dela mais escura, certo? E assim eu vou fazer com toda ela. E assim a gente termina a nossa flor. Aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, não esqueçam, né, dessas voltinhas todas, tá? Como aqui assim, por exemplo, né, vai até o finzinho da pétala, né? Porque a flor de duas cores, ela, né, a pétala dela é inteirinha, então a gente tem o cuidado de ir assim com todas as pétalas, certo? E aqui, assim, nós temos a nossa rosa já todinha pintada. Eu ainda posso aqui passar um pouquinho mais de pó nela, se eu quiser, né? Mas eu acho aqui que não tem mais necessidade. Bom, gente,
Aqui, por exemplo, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ainda poderia entrar as sépalas da rosa, né? Deixa eu mostrar aqui, ó, aqui dá para ver, ó, a sépala dela, aliás, tá na frente, né? É porque é espelhado, ó, as sépalas. Mas, assim, eu só ponho sépala na flor do bolo, tá? Quando eu vou decorar bolo, quando realmente eu tenho certeza que ela vai aparecer. Por isso eu tenho um projeto antes, né? Para saber quem vai aonde, quantas flores eu tenho que fazer, enfim. Caso contrário, eu não ponho, aonde ela não vai aparecer, aonde a sépala não vai aparecer, eu não coloco, por quê? Porque ela quebra, tá? Ela quebra muito e depois dá uma raiva na gente, né? Porque ela quebra a pontinha, ela é muito fininha, ela é muito delicada, ela quebra. Então, a gente só coloca a sépala realmente quando a gente tem certeza, aqui no botão, por exemplo, ó, né? Quando a gente tem certeza que ela vai aparecer. Caso contrário, a gente não coloca, tá? Aqui é decoração para bolo, para isso elas são comestíveis, né? Ok? Então, é isso, gente. Aqui eu ainda fiz o quê, né? Eu peguei aquela rosa que a gente acabou de fazer, que é essa aqui, que o arranjo tá assim. Eu coloquei mais uma rosa aqui atrás. Coloquei ela aqui. E coloquei mais um raminho. Que aí eu terminei de compor o arranjo, tá? E aí, então, folhas, como aramar, as florezinhas de preenchimento, né? Isso é um outro capítulo, é uma outra história. A ideia aqui era ensinar a fazer a rosa. Depois, o céu é o limite, tá bom? Vou me despedir de vocês com essa coisa linda, tá? Um forte beijo em cada um de vocês, ou um beijo no coração de cada um de vocês e fiquem com Deus.